nós estudaremos sobre os amados do Senhor Jesus hoje. Vamos ver isso a partir do texto de João, capítulo 13. E os irmãos perceberão que esses 11 versos que serão lidos, todos eles estão ligados ao verso 1 do capítulo 13. Nós estudaremos de 1 a 11. Faremos algumas ligações desse texto com outros evangelhos e mesmo com o evangelho de João. Mas essas ligações todas estarão centradas no estudo desta noite, no verso 1 do capítulo 13. É preciso então que você tenha este verso agora diante de você, que você não o feche, não o cubra durante o estudo da palavra. Acompanhe a leitura, Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos inicialmente, irmãos, nos localizar. Você olhou aí no capítulo 13, verso 1 e viu: ora, antes da festa da Páscoa. Vamos começar a nos localizar entendendo as palavras que estão aí. Ora, antes. Ao lermos antes, podemos entender, e alguns ao longo do tempo do estudo da palavra, e é secular esse estudo, entendem que esse antes aponta para alguns dias antes. Mas não é assim que eu entendo, não é assim que eu comunico aos irmãos. E por que entendo diferente? Primeiro, pelo contexto que começo a expor para os irmãos. E segundo, pelo possível significado da palavra antes, desde a língua grega. Lá no grego, a palavra aí é pró. E pró permite a tradução de diante de algo. Portanto, eu trago a vocês, inicialmente, nessa localização, que o Senhor Jesus está, assim, num cenáculo, já veremos isto, já sabemos qual é a cidade, mas já eu recordarei para você, e está no dia celebrando a Páscoa, está diante da Páscoa, está diante daquilo que seria a celebração da Páscoa judaica, a última celebração da Páscoa judaica, conforme a prescrição divina. Então, ao invés de antes, sugiro que você registre aí em algum lugar a lápis diante da Páscoa, da festa da Páscoa. Mas eu volto uma página na minha Bíblia e vejo aqui no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 12, a expressão no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Esse contexto nos mostra o Senhor Jesus chegando a uma cidade. A cidade é de Jerusalém.
E nos textos paralelos dos evangelhos sinóticos, nós vamos encontrar essa mesma entrada do Senhor. Todavia, essa entrada do Senhor na cidade se dá e há um transcurso, há outros acontecimentos até que chegássemos à Páscoa, ao chamado 14 de Nisan. Eu convido você a verificar isso, por exemplo, no Evangelho de Mateus, indo até o capítulo 21 de Mateus. Lembrando que nós estamos nos localizando na situação que queremos estudar. E você indo até o capítulo 21 de Mateus, você percebe que a descrição é daquilo que vimos em João 12 e 13, a entrada triunfal do Senhor Jesus. E o que eu lhes digo é que os capítulos 21, 22, 23, 24 e 25 de Mateus trazem sermões escatológicos do Senhor Jesus, que aconteceram depois da entrada dele em Jerusalém e que, portanto, estão ali, naquele contexto do capítulo 12 de João, embora não sejam lá mencionados. Ok? E imediatamente ao capítulo 25, o que acontece? Vem o 26. E o 26, versículos 1 a 16, irmãos, tenho para mim que é uma narrativa extemporânea. Uma narrativa que acontece, na verdade, no nosso texto, numa sequência só, mas que está dentro desses capítulos 21 a 25. Como que um sumário, um fechamento do evangelista de algo que estaria separado, dividido, acompanhando em paralelo a narrativa e os discursos do Senhor nos capítulos 21 a 25. Algo semelhante acontece em Marcos, sendo que o capítulo sumário de Marcos seria o 14, na sua parte inicial. E em João, e eu volto agora para João, apenas para recordar, em João, o resumo do ministério de Cristo está no finalzinho do capítulo 12. Você se lembra disso? Confira aí. Conferiu? Então o que nós temos? Nós temos o Senhor Jesus chegando em Jerusalém, sendo aclamado, tendo vários discursos de cunho escatológico, e após isto, o sumário apresentado nos vários evangelhos, no caso de João, no capítulo 12, versos 44 a 50, dizendo qual é o seu ministério. Após isso, no capítulo 14 de Marcos, no capítulo 26 de Mateus, há a menção da Páscoa, há a ceia do Senhor sendo instituída. E é o que vai acontecer de 13 a 17 de João, embora João não cite a ceia. Há algo mais a ser observado. Eu preciso que agora você vá para Marcos. E vá em Marcos no seu capítulo 14. Em Marcos 14, naquele dia que para nós seria terça-feira, porque a nossa terça-feira termina à meia-noite, não é isso? A terça-feira judaica terminaria às 18 horas, ao pôr do sol. A terça-feira judaica termina às 18 horas e começa às 18 horas a quarta-feira deles. Estão recordando dos estudos que já fizemos sobre isso? Pois bem, naquele dia que eu lhes digo seria uma terça-feira, o Senhor Jesus, capítulo 14, versículo 12, passa por uma situação com seus discípulos. Veja lá, Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta:
onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Esse texto também aparece em Mateus e aparece em Lucas, mas em Marcos tem um detalhe muito importante que está no versículo 12, quando diz aqui na minha Bíblia, na segunda linha do versículo 12, festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Então, estamos nos localizando. Nós já sabemos que eles chegaram a um cenáculo, uma sala própria para reunião. Já sabemos que isso aconteceu em Jerusalém. Já sabemos que isso aconteceu, evidentemente, depois da sua chegada e aclamação em Jerusalém e dos seus discursos escatológicos. E agora estamos colocando aqui nessa nossa localização que era o dia em que o Cordeiro Pascal era sacrificado. Logo, o Senhor Jesus está reunido com seus discípulos no cenáculo em Jerusalém para comer a Páscoa. Cordeiro sacrificado. Páscoa preparada e acondicionada numa sala própria para tanto. E então, com esta localização, é que nós temos, volte por favor a João, o conteúdo dos capítulos 13 a 17.